os conceitos. Isso é que é estudar história, física, matemática, você não se aprofunda nos conceitos. Não adianta nada. Mas hoje nós vamos estudar política moderna, tá? Vamos estudar três pensadores, por quê? Três filósofos que contribuíram para a formação da política moderna. Por quê, professor? Porque esses caras foram os pilares, né? De certa forma, os pilares, né? Da política que nós conhecemos hoje. Essa como ela está estruturada, né? Representativa, né? Nós escolhemos os caras que, coitado, segundo o deputado agora essa semana, ganha pouco. Eu até coloquei aqui ele no meu, eu vou passar para vocês antes de começar, né, que a gente estica um pouquinho aqui, mas é bom a gente saber, para vocês que não sabem, não têm ideia, quanto é que ganha um deputado. Um deputado. Ele disse que ganha pouco, coitado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Só para vocês terem, isso eu botei só o básico aqui, tá? Aí tem infeliz que manda um bocado de coisa aqui no meu, eu não gosto que ninguém publique nada no meu história. Você sabe quanto é um salário de deputado? Vamos lá, vai colocando aí, ó. 33.763, tá? E ele diz que tem que cortar privilégio meu, que sou professor. Ele diz que eu sou muito privilegiado. Ele ganha 33.763 em deputado. Ele ganha uma cota parlamentar, de R$ 45.612. Aí somando aí. Ele ganha uma verba por mês, viu? Ele ganha uma verba para contratar pessoal de R$ 106.866. Ele ganha um auxílio moradia, mesmo ele tendo uma moradia de R$ 4.253. Você pensa que ele vai para o SUS quando fica doente? Vai não. Ele tem um auxílio saúde ilimitado. Se ele precisar ir para os Estados Unidos fazer uma cirurgia, ele vai. Sabe quem é que paga essas contas? Eu, que sou privilegiado. Ele tem um auxílio dentista. O pastor aqui, que eu vou dizer o nome, o Feliciano, pastor Feliciano. Não vou dizer o nome, não. Pastor Feliciano, aquele que anda com a máquinazinha em cima do púlpito da igreja, pedir dinheiro ao povo. Ele fez um tratamento dos dentes dele, e colocou dente de marfim, R$ 150 mil. Você sabe quanto ele pagou? Eu tô com um obturar aqui, faz tempo que eu marquei para obturar, eu vou arrancar essa bosta aqui em casa. Para obturar, não consegui uma vaga no ISEC, é porque eu pago. É pago. Mas ele tem um auxílio dentista que ele botou os dentes de marfim. Todo de marfim. E o professor que é privilegiado. Eu que sou privilegiado. Aquele enfermeiro que está ali, coitado, no UPA agora, sendo esculhambado pela população, porque não tem condições de atender, que não tem às vezes, nem equipamento. Né? Nós é que somos os privilegiados. Esses vagabundos aqui não são, não. Esses aqui são vagabundos. Sim, cota gráfica. Vocês sabem que é uma cota, tem a cota gráfica. A cota gráfica, eles recebem o auxílio para imprimir as coisas, para fazer propaganda, panfleto. Carro blindado, gasolina, eu coloquei mais, carro blindado, gasolina paga, auxílio paletó. Você sabe para que isso? Para comprar roupa para eles. E eu que sou privilegiado, eu ganhei 2 blusas dessas aqui, no início do ano. Tá aqui as bichas mofando. Se eu quiser outra, eu tenho que comprar. Eu que sou privilegiado. Pessoal, vamos acordar, vamos mostrar quem são os canalhas nesse país. Agora, para fazer o quê, o Cabo de Rio? Para fazer o quê? Para fazer o quê? O que esses caras fazem lá? Me diga aí. Dia do cigano, dia do circo. Olha os projetos. Dia do circo. Privatizar as coisas. Reduzir os direitos dos trabalhadores. É para isso que essas desgraças servem. Eu não digo passar um deputado aqui. Se a minha baladeira... Cadê minha baladeira? Minha baladeira tiver aqui, eu vou botar uma pedra, aquelas pedrinhas de cheixo, bem pontudo, dá na cabeça. Toma! Ela dá puta! A gravação. Tá gravando, tô nem aí. Tô mais calmo, minha calma. Eita. Deixa eu tomar meu remédio aqui. Tomar meu remédio.
Balinha. Kiss Mentos. Então, nós vamos estudar hoje, conhecer os pais dessa baboseira toda que fizeram aí com a gente, né? São três, né? O Thomas Hobbes, vamos estudar o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Dos três, o que eu admiro mais é o Rousseau. O que dá uma ideia, assim, melhor para a gente, de como deveria ser o sistema político e o povo, como é que o povo deveria participar, ainda tem povo que defende isso aqui, né? Não, mas ganham um pouco mesmo, professores, ganham um pouco, coitados. Bichinho, trabalham tanto, né? Se eu disser para vocês que tem uns que nem vão para Brasília trabalhar, nem vão, nem pisam lá, mas não são privilegiados. Privilegiado sou eu, é um médico desse do UPA, é um policial militar desse que entra numa favela dessa, baixando os peitos para levar um tiro. Eles são privilegiados. É bonzinho para esse negócio, né? Eu comprei para estar, não prestava, não, ó. Até a embalagem é bonita. Eu vou usar aqui para estar o quê? Sei lá. Vamos lá, né? Esse povo não dá nada pra gente, não. Só faz tirar. Então, vamos mostrar como é que funciona as bases. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, falar sobre essas teorias políticas modernas, tá? Que vai ser bem rapidinho. Já estão sabendo, viu, dona Ellen, aí, ó. Temos uma aula de reposição à tarde de história, às 14 às 14h30. Tá certo? Eu falei para vocês que não ia dar tempo de ver aquele monte de conteúdo na hora de aula de semana. Aí não tem que... Mas eu vou dizer para vocês, hoje à tarde, até onde vai cair o conteúdo, tá? Eu já elaborei a prova, já fiz tudo, já deixei lá agendada. Eu vou dizer para vocês até onde vai. E o que sobrar, a gente joga para o quarto bimestre. Aqui nós vamos falar sobre teoria política moderna. O que diabo é isso? Na aula passada, a aula dos meninos do segundo ano. Não sei nem o que diabo é isso. Pronto, professor. Tá aqui. Aí. O que é política, né? O que é isso? Nós já começamos a falar, não vou entrar nisso aí, nós vamos dar um salto lá para a política moderna, tá? Uma contribuição, isso foi uma palestra que eu dei aí, acho que até para atender, uma contribuição para um entendimento político. Né? Deixa-me ver... Polícia aqui, a gente falava um pouco sobre política em Aristóteles, as três esferas da política e tal, respondia até umas questõezinhas, né? Depois Platão, vamos pular para lá, passa pela Idade Média, tá. Opa, que vai interessar para a gente isso aqui. Inclusive, nós já estudamos os estados modernos, né? Você sabe que é um sistema absolutista. Né? O sistema absolutista é aquele sistema em que o poder está concentrado na mão de uma pessoa. E ele deve ter o poder dos três que nós conhecemos hoje, executivo, legislativo e judiciário. Esse deputado que eu mostrei aqui, ele pertence ao poder legislativo, tá? Que ele não tem privilégio, coitado. Né? Se ele soubesse como é que vive um deputado na Suíça, depois eu mostro um vídeo para vocês de como é que vive um deputado, um parlamentar na Suíça. Não tem direito a carro, não tem direito a nada, nem apartamento, lavam as roupas de forma coletiva, aqui não. Bom, o que é esse... Aí nós temos que entender alguns contextos históricos, que nós já estudamos também, ó. Renascimento comercial e urbano, renascimento cultural, e uma classe social que teve ascensão, que é a burguesia. Vamos trocar essa palavra burguesia por empresários hoje. Mas não é qualquer empresário. É aquele empresário que detém os meios e os modos de produção. Ele é dono do dinheiro, ele é dono da estrutura, ele é dono dos equipamentos, ele é dono do funcionário, ele paga o salário para o funcionário, e esse é o empresário, tá? Aliás, no estado de Ceará, se eu não me engano, eu vi ontem uma reportagem, não estou bem certo dos números, parece que tem 17 ou são 20 bilionários aqui no estado de Ceará. Olha como a crise foi boa, não é não? Ou crise boa, para quem? Né? Então, o que defendia o Estado, o que defendia esses absolutistas, né? Quem defendia esse sistema de governo? Lembrando que nós vamos falar aqui sobre filósofos do contrato social. O que é um contrato, professor? Professor, contrato é algo
que geralmente tem duas partes, né? A gente assina um documento em que tem as responsabilidades, os deveres e as obrigações das duas partes, não é isso? Exatamente. Então, só que o contrato aqui, as duas partes é o seguinte: de um lado está o Estado, né, e os governantes, aqueles que administram o Estado, e do outro lado está o povo. Tá bom? Ok? Entenderam, né? Do lado do contrato está o Estado. O Estado tem as suas obrigações, seus deveres, para com o povo, que também tem as suas obrigações e seus deveres. Essa relação, muitas vezes, não é saudável. Claro que não é, né, professor? Claro que não é. Mas no sistema como o nosso, como é um sistema democrático, nós ainda podemos falar alguma coisa. No sistema absolutista, não. E eu vou já explicar por que o contrato. O que o Thomas Hobbes defendia? Primeiro, nós vamos entender isso aqui, ó. O que é o estado de natureza, que era para ter vindo antes isso aqui, mas o Gilmento colocou depois. Mas vale para o Hobbes. O que é o estado de natureza, professor? Nós temos que entender isso aí. Entender isso aí. Estado de natureza. É um estado, não como nós conhecemos hoje, tem suas obrigações, suas normas, né, suas secretarias, suas leis, né? Não era isso que nós conhecemos hoje. O estado de natureza é uma hipótese que foi criada por esses pensadores aí, ó, começando aqui por Hobbes, não por Maquiavel, por Hobbes, John Locke e Rousseau, tá? Para se referir a um período anterior à civilização. Ou seja, antes de se constituir em sociedade, as pessoas viverem em sociedade, assim como nós vivemos hoje, né? Brincando de brasa, cada um nas suas casas, etc, 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 certo? Tendo essas obrigações de direitos e deveres, né? Como eu devo me comportar, essas coisas todas. O estado de natureza é antes. Vamos dizer assim, que era o estado selvagem. Antes de se constituir Estado, principalmente o Estado moderno. As pessoas, eles levantaram essa hipótese de que o estado de natureza é anterior ao estado civil. O que é o estado civil, professor? Essa organização que nós conhecemos hoje da sociedade, né? Você tem o Estado, você tem as pessoas, certo? Você tem as leis, as regras, as normas, o sistema jurídico, tudo bonitinho, né? Tem fronteiras definidas, vocês estão entendendo, né? E o que é que tinha antes? Vamos dizer que esse estado de natureza era quando o homem vivia na natureza, era no estado selvagem, tá? Então, eles partiram dessa hipótese aí, né? Em que os homens eles se encontravam antes da formação da comunidade política ou sociedade, onde eles viviam na natureza em si, as coisas não tinham regulamentação, não tinham uma liderança, né, um governo, vamos dizer assim, propriamente dito, né, para determinar ou para ordenar como essas pessoas deveriam agir. Tá? Então, eles vão partir daí. Cada um desses aqui, desses três principais, vai defender a sua teoria. Portanto, para Thomas Hobbes, para o Thomas Hobbes, esse estado de natureza que eu falei para vocês aí, para ele, né, é um estado onde os homens viviam em estado de guerra de todos contra todos. Por quê? Porque o homem, quando nasce, e aí é uma questão do nascimento, ó, quando o homem nasce, ele já nasce egoísta, por natureza. Olha, que coisa, né, que ele defendia, tá? Ele nasce ruim por natureza, ele é marcado pela violência. Portanto, nesse estado aqui, no estado de natureza, para o Hobbes, o homem ele é egoísta, ele é mau, ele é vingativo, né? E ele procura sempre se vingar do outro, matar o outro por qualquer coisa. É um selvagem, é um lobo, né? Por isso que ele vai dizer, tem uma frase muito bacana dele, que ele vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem, porque o homem já nasce ruim. Vocês acreditam que o homem nasce ruim? Eu não acredito que eu chegando no hospital, numa maternidade daquela ali, olhando para o menino assim, e olhando para o menino, esse menino, a cara desse menino vai ser ruim, viu? Ô, cara de marginal. Será que isso é possível, hein? Você chegar lá para visitar seu filho, aí tem um monte de menina assim, alguém chegar para você e apontar assim para uma criança recém-nascida e dizer a cara daquele ali, que tem a cara de arrombador de carro. Tem
nem perigo aquele menino ser ladrão de banco. Ah, longe dele. Como é que... Mas o Hobbes, ele parte desse princípio de que o homem ele é mau por natureza. Portanto, para que o homem viva em sociedade, né, ele tem que assinar um pacto. O que é esse pacto, professor? Esse pacto é uma outra hipótese, tá? De que os indivíduos, para ele, né, para o Hobbes principalmente, deve transferir sua liberdade individual para um governante ou um conjunto de governantes, uma assembleia, que vai garantir a ordem e a segurança dos seus cidadãos. Então, para que você se constitua no estado civil, não esse estado de violência que ele diz aí, que é o estado de natureza, e o que é o estado civil? O estado civil é essa organização como nós conhecemos hoje. É esse estado como nós conhecemos hoje, né? Ou seja, onde o estado vai garantir a nossa segurança, a nossa saúde, a educação, e etc. Aquela coisa toda que a gente conhece. É dever do estado, segurança, saúde, pronto. Né? E é dever do cidadão, isso, isso e isso. Mas essa troca entre Estado e cidadão tem que ocorrer através de um pacto. Né? Esse pacto é um contrato que as pessoas assinam, tá? Que transfere a nossa liberdade, vou repetindo, para um soberano, para um governante. Tá? No nosso caso, no Brasil, como é que a gente assina esse pacto, professor, no Brasil? Quando nós votamos em alguém. Quando nós votamos eu vou dizer um palavrão, mas não, já tá bom. Quando nós votamos num cara desse aqui que eu mostrei para vocês, que ele diz que não tem privilégio, quando nós votamos nesses parlamentares, né, nós estamos dando para ele a liberdade, ou transferindo para ele a nossa liberdade, para ele fazer da nossa vida o que quiser bem entender, inclusive chamar a gente de vagabundo. Porque está dizendo que nós temos privilégio demais. Né? Você sabe quanto é que ganha uma professorinha no interior desse aí? Uma professora da prefeitura recém-formada? R$ 1.200. E essa professora tem privilégio. Para esse bandido que falou isso aqui, né? Todos os parlamentares, em geral, eu não vou ter aqui comigo que tem isso, não. Quem tem pode ser do PSDB, do PT, do PQP, pode ser qualquer coisa. Para mim é tudo farinha do mesmo saco. O cara abrir a boca e dizer que uma professora da prefeitura que ganha de R$ 1.200 por mês, que tem que pagar seu transporte, que tem que pagar sua alimentação, é privilegiado, um cara que ganha um salário de 33 mil, eu tomara que ele vá para o inferno, que ele morra lá. Deixa eu abrir aqui meu remédio de novo. Tá precisando, Jean, pelo amor de Deus. Rapaz, é revoltante, rapaz, é revoltante o negócio. Não, é claro. É claro. Vou comprimido aqui. Pronto. Passou. Então, professor, o senhor está mais calmo? Estou. Mas se eu lembrar de novo desse cara aqui, vai ver. O que é que o Hobbes defendia, professor? Ele disse, olha, é o seguinte, para a gente viver em sociedade, que ele vai chamar de quê, professor? Estado civil. Tá? As pessoas devem entregar a liberdade, aliás, entregar não, as pessoas devem renunciar, né, a da sua liberdade e entregar a sua liberdade nas mãos de um. Porque ele defendia o absolutismo, né? Ele era um defensor radical do absolutismo. Então, você tinha que entregar a sua liberdade, renunciar, né? Não é nem entregar, perdão, eu não quero mais liberdade, eu vou entregar na mão deste rei aí, ele vai fazer da minha vida o que quiser. Por quê? Mas, professor, esse rei também não é homem, não? E se ele é homem, ele não nasceu ruim, não? Não, peraí. O Hobbes, ele vai abrir uma exceção para esse governante. Ele vai chamar esse governante de Deus mortal. Ele está fora do pacto. Ele não pertence a esse estado de violência. Ele é um homem escolhido por Deus, né? Lá respeitando a teoria do rei divino. Foi Deus que escolheu para governar, por isso esse homem ele não é violento, ele não é vingativo, ele é um sujeito que foi indicado por Deus para governar, só que ele é mortal. E quando ele morrer, professor, passa para o filho dele. Olha como é bacana isso, né? Então as pessoas se tornam súditas, né? Súditos. Por quê, professor? Porque através desse contrato,
onde as pessoas, né, vai renunciar da sua liberdade, em troca, esse sujeito aí, que ele vai chamar de rei, muitos chamam de rei ou soberano, né? E ele é absoluto, por quê? Porque ele vai ter todos os poderes das mãos dele, ele vai viabilizar a convivência em sociedade, vai garantir o quê, professor? Vai garantir os interesses das pessoas e evitar a morte do homem pelo homem, tá? Então, é esse controle que ele vai exercer, vai visar o interesse comum e limitar os deveres e direitos das pessoas. Por quê? Porque tudo agora vai estar na vontade desse soberano, trocando em miúdos a sujeição dos súditos absoluta. Ou seja, você vai se tornar um súdito, não vai ter vez nem voz, porque você abdicou, renunciou da sua liberdade e entregou na mão de um para cuidar da sua vida, ou para evitar a violência ou a morte de todos contra todos, uma guerra de todos contra todos. A frase que vai marcar o livro que ele vai escrever, chamado Leviatã, é: o homem é o lobo do próprio homem. O ideal numa aula dessa seria que a gente lesse a obra, mas essa obra é muito grande, tá? Então, para vocês do ensino médio, que é o ensino básico, né, é isso aí que a gente tem que passar, a base. Se vocês forem fazer direito, se vocês forem fazer algum curso na área de humanas que exija um curso de ciência política, por exemplo, aí você vai ter que ler, meu filho, não vai ter como correr. Você vai chegar lá no primeiro dia de aula, o professor vai dizer: tem uma obra do Thomas Hobbes chamada Leviatã, eu quero que vocês leiam. Aí você: mas eu sei quem é o Thomas Hobbes. Não, o professor dizia: você tem uma base, agora nós vamos fazer o aprofundamento. Tá? Vamos lá. E o Locke, professor? Esse defendia a liberdade política e da propriedade privada. Esse vai ser um defensor desta classe social aqui, amiguinhos, ó, da burguesia, né? É considerado o pai do liberalismo político. Por quê? Porque essa burguesia ela almejava essa liberdade política e essa liberdade econômica. E por que ela almejava, professor? Porque a liberdade política e econômica não existia. Estava nas mãos desse sujeito aqui, ó, do absolutista. E a burguesia não estava interessada nesse poder político e econômico que esse absolutista tinha. Portanto, desejava a liberdade política e econômica. Um fato histórico que marcou essa ideia foi a Revolução Francesa. Liberté, l'égalité et fraternité. A Revolução Francesa foi uma revolução de cunho estratégico que tinha como finalidade defender os interesses da burguesia. O povo fez a revolução iludido com as propostas liberais, como nós estamos iludidos hoje, de que, destituindo esse poder absolutista, o povo ia ter mais liberdade, ia ter uma qualidade de vida melhor. Jamais até hoje, filho. Tá? Quando o povo faz a revolução, a burguesia dá um chutinho assim, ó, né? Não vou dizer nem aonde, do povo. O estado de natureza para Locke, ele vai dizer, para o John Locke, tá? Que as pessoas no estado de natureza conviviam com igualdade de direitos e deveres. Eles eram bons, né? Mas assim, essa igualdade era regida pelas leis naturais, ou seja, pelos direitos básicos da vida, da liberdade e da propriedade privada. Olha, interessante, a propriedade privada. Preste atenção nisso aí, tá? E é justamente nesse ponto que o Locke vai tocar. Ele vai dizer, olha, tem que existir o Estado, por quê? Porque aquelas pessoas que trabalham, aquelas pessoas que lutam, aquelas pessoas que conseguem as coisas, né, devem ser preservadas nas suas conquistas. Agora, tem uns que são preguiçosos, vagabundos, que não querem trabalhar, aí tende a tomar o que é do outro. E muitas vezes, nessas questões de tomar o que é do outro, de posse dos bens, as pessoas no estádio de natureza passam a ser juízes ou passam a ser juízes das suas próprias causas. Como assim, professor? Quando disse aqui, isso é meu, o outro diz, não é seu, não, é meu. Então, no estado de natureza, eles vão acabar entrando em guerra por uma questão de posse. E o Estado, ele tem que entrar aí para fazer
essa mediação. Que é um exemplo bem claro disso hoje, herança. Tu já pensou, no caso da herança, vamos ser uma família em que o pai deixa herança para alguém. Tu já pensou se não existisse a justiça para mediar? Para dizer que isso aqui é teu, aquilo ali é teu, aquilo ali te pertence? Como é que seria essa divisão? Ora, se existe o Estado que regulamenta, ainda há morte na divisão da herança, há briga entre irmãos, há briga entre parentes. Você imagine aí se não existisse o Estado, as leis e as regulamentações. Agora, o que acontece aqui, neste período, é que quem tinha muita propriedade privada era essa burguesia. Não era? E essa burguesia conquistava muitas vezes as suas posses por meios escusos, por trapaças, né? Por invasões de terra, por comercialização ilegal. Só que essa burguesia quer defender seus interesses agora e vai encontrar em Locke, ou no John Locke, o defensor da propriedade privada. Né? Ou seja, na natureza, nessa questão da propriedade privada, tudo que existia na natureza não tinha dono. E aquele que. E ele vai partir do seguinte assim: aquele que conseguisse transformar a matéria-prima disponível na natureza em produtos para sobrevivência, era dele a garantia da propriedade. Se você conseguisse, numa propriedade, numa determinada propriedade, conseguisse fazer com que ela produzisse alguma coisa, fazer com que, através do resultado do trabalho, fabricasse objeto para vender, para comercializar, seja lá o que for, você conseguisse dar uma utilidade àquela propriedade, você era dono dela. Ora, quem é que tem força para fazer isso, e dinheiro para fazer isso? Essa burguesia. Portanto, muitas propriedades foram invadidas. Então, se você pegar a Revolução Industrial, camponeses foram expulsos das suas terras por ordem do Estado para privilegiar quem? A burguesia. Por quê? Porque essa burguesia era uma burguesia industrial, estava fabricando tecido que precisava plantar algodão e precisava de terra. Portanto, aqueles camponeses que tinham suas... isso ficou conhecido como cerceamento, né? O cercamento. Que tinham suas terras, foram expulsos da terra. Expulsos de uma maneira assim, sabe... sem passar por julgamento legal, sem nada, simplesmente para favorecer uma classe social. Por isso que o Locke vai se encaixar muito bem nessa perspectiva. Tá certo? Então, quem primeiro se apropriasse seria considerado proprietário. Ora, quem é que tinha força para se apropriar? Quem tinha força para fazer produção nas terras? A burguesia. Então, Locke, pai do liberalismo político moderno, ele vai ser um defensor desta burguesia. E o que é que ele vai falar sobre estado de guerra, professor? De certa forma, ele concorda, né, que no estado de natureza poderia se transformar no estado de guerra, justamente porque não teria uma instituição para regularizar. Essa terra é tua aqui. Né? Mas, na realidade, essa regularização que vai se constituir nos estados modernos liberais vai favorecer a burguesia. E os camponeses mais pobres, professor, vão ficar na miséria, filho. Vão ficar sem suas terras. Né? Veja bem o que está acontecendo no Brasil hoje. É uma coisa muito parecida, não só nesse governo, nos governos anteriores também. Não se faz uma reforma agrária no Brasil como se fez nos Estados Unidos. Desde o início da sua colonização. As pessoas pensam que os Estados Unidos não fizeram uma reforma agrária. Fizeram justamente para isso. Para evitar, para amenizar a miséria e fazer com que as pessoas trabalhem e produzam. Aqui é diferente, né? Bom, os homens, segundo Locke, instituíram uma autoridade comum e imparcial capaz de julgar os conflitos entre eles, evitando assim o estado de guerra. E como é que seria o estado civil no John Locke? Tem que assinar um pacto também, né? Ok? Só que nesse pacto, para o John Locke, os representantes vão ser escolhidos pelo povo. Olha que coisa boa, né? Nesse estado civil, as pessoas passam a viver sobre as leis instituídas. Aí você acha que essas leis vão beneficiar quem? Né? Essas leis, segundo John Locke, devem primar pela igualdade e direito de todos, principalmente o direito à propriedade privada. Quem era beneficiado com a propriedade privada aí, professor? A burguesia. Tá certo? Vocês sabiam que no mundo inteiro, 2% da população acumulam riqueza de quase 50% da população mundial?
é muita concentração de renda, né? Exatamente. E o resto que se vire, tá? Então, o Locke vai dizer que deve haver um soberano em que deva atender os interesses coletivos, tá? Os direitos naturais. Quais são os direitos naturais para o John Locke? A vida, a liberdade e a propriedade privada. Entra na Constituição Federal Brasileira e olha lá, se eu não me engano, no artigo 3º, 4º e 5º. Quais são os direitos naturais, ainda hoje? Na nossa Constituição, essa que está aí. Olha lá, a propriedade privada vai aparecer. Claro que vai aparecer, né, professor? Mas, professor, o cara trabalhou, conquistou muito. Pelo que eu estou vendo aqui, os caras ganhando 33 mil reais, 44 mil para contratar funcionário, eles realmente trabalham muito para conquistar as coisas, sabe? Eu acho, né? Você viu aí o cara da sei o que, Ricardo Eletro, o cara foi pego aí com uma porrada devendo aí imposto ao governo, né? Banco devendo. Eu sei como é que esses caras ficam ricos. Eu sei como é que esses caras trabalham bastante para ficar rico, viu? Né? Aí o dono da Van agora também devendo milhões e milhões de reais. Igrejas devendo 1 bilhão e 200 milhões de reais sendo perdoadas as dívidas. Esses caras trabalham demais, cara. Eu tenho pena desses caras, né? Quem trabalha realmente no empresário do Brasil é o pequeno e médio empresário, cara. Esses se sacrificam. Esses grandes empresários, a maioria, se você vai pegar a vida do Eunício Oliveira, eu estou dando nome aos bois aqui, porque tem aí na internet. Eunício Oliveira é o maior sonegador de imposto desse país, mas não cobram dele. Por quê? Porque trabalha honestamente, professor. Aí dentro! Sim, aí vamos lá. Então, no pacto para o John Locke, né, nesse pacto social, o que é o pacto social, professor? É quando a gente transfere a nossa liberdade um pouco dela para um governante, né? No caso, no nosso país, a democracia é representativa. Nós transferimos a nossa liberdade para deputados, senadores, governadores, prefeitos, que ganham pouco, coitado. Eu estou morrendo de pena do Camilo. Estou morrendo de pena do presidente da República. Esse cara vive numa miséria, meu Deus do céu, que faz dó. O cara que come escargot no almoço. O cara que come um prato de R$ 1.200 no almoço. Meu Deus, como é que pode uma pessoa passar fome, necessidade desse jeito, rapaz? Pariu. Ah! Então, o Locke, resumindo, ele defendia a ideia das escolhas governantes. O principal poder para o Locke era o legislativo. Hoje, o principal poder, se você pegar entre o executivo, o legislativo e o judiciário, é o legislativo, né? E outra coisa que ele bota bem bonito lá, olha que coisa que ele bota bonito, né? Ele defende uma república representativa, onde o povo vai escolher seus representantes. Esses representantes vão sair de onde, professor? 70% do Legislativo Nacional Brasileiro são empresários. Quase 100% do Senado brasileiro, estou falando legislativo e deputado, vamos para os senadores, quase 100%, aliás, mais de 90% são empresários. Eles vão defender o interesse de quem? Do povo? Que o arroz vai para R$ 10, então nem aí. Sim, aí o principal poder para o Locke era o legislativo. É tanto que ainda hoje é, né? Mas aí ele bota um negócio bem bonito lá no livro que ele escreve, do contrato do segundo tratado sobre o governo. Caso o governante não siga as leis, não atenda o interesse coletivo, o povo tem o direito de botar para fora. Aonde, querido? Aonde? Aí vem o grande mestre Rousseau, esse cara aqui eu admiro. Inclusive, já fiz 2 trabalhos, escrevi vários artigos sobre Jean-Jacques Rousseau. Por quê? Porque ele vai dizer, o homem é bom, a natureza é boa, a sociedade, essa exclusão social aqui é que corrompe o sujeito. Né? Ele diz que a sociedade, como ela está dividida aí nas suas desigualdades, é que corrompe o sujeito. O sujeito nasce numa favela, não tem uma creche para o menino. Né? A mãe sai para trabalhar, coitada, mal tem o que ganhar, o pai sai para trabalhar para ver se consegue algum bico, deixa o menino em casa, o menino se transforma vamos dizer assim, se transforma num objeto, vamos dizer assim, de fácil engajamento para o tráfico. Se o Estado intervir, tirar aquele menino dali, não, meu filho, sai tem uma creche. E combater o crime e amenizar a desigualdade, as coisas melhorariam.
Né? Aí o John Locke, aí o Rousseau vai dizer, aí ele tem até uma passagem no livro dele, chamado do Contrato Social, e ele disse o seguinte: onde foi que Adão deixou algum testamento? Para dizer que isso é seu, aquilo é seu. Os homens, a maioria das pessoas é que foram besta, que quando passaram a cerca, dizendo que aquela terra era deles, ou era de alguém, eles não foram lá e arrancaram. Porque Adão deixou testamento para ninguém, dizendo de quem era, de quem era aquela terra, de quem era aquele país, de quem não era. A sociedade vive acorrentada nesse tipo de situação, né? Para o Rousseau, que é uma visão romântica, né? Para Rousseau, a propriedade privada é que é a origem da humanidade, de todos os males. Porque essa concentração de renda, essa má distribuição de renda, né, que gera miséria, é justamente ela que faz o ser humano se tornar mal. Ele não é mal por natureza, ele é mal porque assim a sociedade o faz, porque a sociedade não oportuniza, não dá oportunidade para esse sujeito. Aí estou falando agora em meritocracia. Vai falar em meritocracia para o menino que nasce numa favela dessa aí, que estuda numa escola pública e está parada, e com o menino que nasce no filho de um bilionário desse aí, que não se preocupa em ter o que comer, tem acesso a computador, tem acesso à internet. Quem é que tem? Aí vai botar os dois para competir de forma igual? Que é isso, rapaz? Vai botar os dois para competir de forma igual? De onde é que isso existe, rapaz? A exclusão social, a exclusão digital é muito grande. Aí, não, todos têm direito igual, todos têm iguais, oportunidades iguais. Aonde? Você já viu alguma pessoa morrer de fome? Ou com fome? E um menino desse aí que vive dentro do shopping Guatemi, parece uma bola de neve, gordo feito o diabo, colesterol saindo pela orelha, que não se preocupa em ter o que comer. Aí vem falar em meritocracia. Meritocracia é meu. Cota é mimimi, né? Ora, bolas. O senhor vai dizer, ó, a condição de felicidade e equilíbrio é quebrada pelas bases da propriedade privada. Ele diz pelo menos o seguinte: uma divisão melhor de riqueza. É impossível você ter 17 bilionários aqui no estado de Ceará. Eu podia até citar o nome de alguns aqui, depois eu cito para vocês. Um deles é a família Queiroz Gavão, a Dias Macedo, a Gereissati. E você ter uma população de 40% a 50% dos cearenses em estado de pobreza absoluta. Isso não existe não, cara. Tem que distribuir melhor essa renda. É o que o Ciro Gomes está dizendo. Tem coisa que o Ciro Gomes fala que ninguém dá ouvido, né? Mas ele diz uma coisa interessante: vamos taxar os ricos. Se bem que eu queria ver se ele tinha coragem, né, de fazer isso. Ou é só conversa, só é blá, 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 para a gente começar a história. Vamos taxar os ricos e distribuir melhor essa riqueza, rapaz. Era isso que o Rousseau propunha. Outra coisa que o Rousseau vai propor também, dentro do contrato, é que dentro do contrato, quando a gente assina esse contrato social, esse contrato deve obedecer à vontade geral. O que é isso aí, professor? Essa vontade geral. A maioria das pessoas. Né? Dá um exemplo, professor. Uma lei, por exemplo. Uma lei para Rousseau, quando ela fosse proposta, certo? Uma lei fosse proposta, ela fosse entrar em vigor, tinha que passar primeiro pela vontade do povo. Para ele, o povo é o corpo soberano. Professor, então não é para ter deputado, não é para ter presidente? Deve-se ter os deputados, mas o povo também deve ser constituído como um poder, não representado, não apenas só representado, mas participando também. Você acha que o povo aprovaria o aumento do salário mínimo de R$20? Claro que não, professor. Mas quem foi que aprovou? Os nossos representantes. Rousseau ia dizer o seguinte, traduzindo as palavras dele: um salário mínimo desse só era para vigorar, se passasse pela vontade do povo. Ou seja, o povo deveria ser consultado e tinha que ter peso de voto. Ixi, Maria, a população aqui votou. Vamos lá. Faz uma enquete. Tem condições de fazer isso? Tem como fazer? Não tem? Tem. O governo abre uma página aí oficial e as pessoas colocam lá seu CPF, o seu RG e vota. Não aceito o aumento de R$20. Não aceito o auxílio de 300, eu quero de 600. E por aí vai. Então, o povo deveria ser ouvido também como um corpo soberano e que tem poder de participação. Essa é a ideia do Rousseau. Eu acho essa ideia interessantíssima. Onde é que isso existe, professor, no mundo? Onde ele nasceu? Na Suíça.
Na Suíça, por ano, há, em média, 35 referendos ou plebiscitos. Ou seja, o povo é consultado. Cada peido que o governo dá lá, ou a Assembleia, cada proposta de lei, o povo fica sabendo. E aí eles consultam. Existem dois tipos, né? O plebiscito e o referendo. O plebiscito tem poder de voto. Não, aliás, o referendo tem o poder de voto. O plebiscito não, é só uma consulta. Aí como é que o povo vota lá, professor? Em casa, pela internet, nos correios, se as pessoas, nos correios de lá, né? Se as pessoas forem lá, tem um terminalzinho que você pode votar. Olha, tem essa lei. Só que o povo lá, na Suíça, eles ficam inteirados nas coisas que acontecem. Nem aqui não, que o povo fica, eita, mas eu acho que é isso aí. Rapaz, não estou entendendo nada. Os povos lá são povo culto, povo que lê, povo que estão inteirados da sua vida. Aí o cara chega num correio daquele, já começou a votação? Já. Você bota lá, que eles chamam de, eles têm um documento único, né, que querem fazer aqui no Brasil também. Eles digitam um número lá, é autenticado e ele vota, sim ou não. Correios, onde é mais, professor? Lá, na maioria dos estabelecimentos públicos, banco público lá, você vai e vota. Rapaz, é aquela lei, hein? Rapaz, vamos ver se está sob consulta. Eu não concordo, não. Puf. Então, o povo lá tem voz. E essa democracia proposta por Rousseau, né, essa maioria, não é do qualquer jeito, não. Não é assim que nós fazemos no Brasil, não. Né? Tem 10 pessoas, vamos dizer, eita, 6 levantou a mão, 4 não levantou. A maioria vence. Para Rousseau, isso não é maioria. Isso não é democracia. Ou você convence todo mundo, se tiver um discordando, se um discordou, já é motivo suficiente para ter uma outra votação. Ou quem votou a favor ou contra, convence esse um de votar, ou esse um convence os outros, até que todos estejam em conluio de alguma forma. Mas vamos ver que isso seja utopia, professor. Só isso aí já bastava. Não é não, pessoal? O povo ser consultado, né? Porque o soberano, que é o Estado, ele é o próprio povo. O soberano, que é o governo, que é a Assembleia, que são os deputados, ele é o próprio povo. Portanto, o povo é o soberano e deve ter e exercer a sua vontade. Não é isso? Ou seja, no Estado Civil, para Rousseau, para a gente terminar, quando assina um contrato, para Rousseau, esse contrato deve estar lá dizendo que o povo deve ter participação soberana. Deve o Estado e o governo, em geral, o Estado e todas as suas instituições, deve ouvir a vontade do povo. Isso acontece no Brasil, pessoal? Os caras aqui à noite, parece que eles acordam, na madrugada, os deputados, né? Parece que é assim que funciona no Brasil. O político acorda à noite e liga para o outro. E aí, cara, beleza? E aí, beleza? Rapaz, arranja alguma coisa aí para ele lascar o povo? Não estou pensando em nada aqui, não. Não, mas tem uma ideia boa. Vamos mexer na reforma trabalhista. Botar os asilados para se aposentar com 70 anos. Mas a gente não vai mexer no nosso, não. Mexer só no deles. É mesmo, né? Bota esse povo para trabalhar, que eles têm privilégio demais. Agora não vamos mexer no nosso, não. O outro liga. Ei, mano, beleza? Ei, cara, beleza. Tu tem alguma outra coisa para lascar o povo? Tenho, rapaz. Reforma administrativa. Vamos mexer em médico, vamos mexer em professor, vamos mexer em policial militar. Mas na gente a gente não mexe, não, viu? Não mexer na gente, não. Tu é doido mexer na gente, mano? A gente nem privilégio tem, passa fome aqui. Sabe viu como é que funciona as coisas? Eles não mexem nos deles. Coitado, não tem privilégio, né? Bichinho. 33 mil reais por mês, 44 mil de auxílio, não sei de quê. Né? Saúde ilimitada, odontologia ilimitada, carro blindado, auxílio paletó. Esqueci de dizer o cartão corporativo. Vocês sabiam que ele tem um cartão de crédito, cada um, que eles podem gastar no que eles quiserem? Teve um dia desse que o presidente, no mês, gastou 1.200.000 reais no cartão de crédito. Sabe quem é que paga essa conta? Nós que somos privilegiados. Coitado, porque o bichinho tá passando fome, né? Mas só no cartão de crédito ele gastou 1.200.000. A Dilma também levou uma época que ela gastou quase 1 milhão. Eu não sei o que esse povo faz com cartão de crédito, 1 milhão de reais, né? Mas interessante, né? Então, pessoal, o povo deve estar no benefício da vontade geral. Isso a gente chama de democracia participativa. O Locke vai defender uma democracia representativa, onde só os nossos representantes podem decidir,
E o Rousseau vai defender uma democracia participativa, onde, para ele, o povo deveria ter poder de voto também. Né? Onde o governante, o soberano, que é o povo também, deveria ouvir a vontade geral. Eu gosto muito do Rousseau. Aqui tem umas questõezinhas que eu gostava de resolver com os meninos. Aqui é uma sobre Maquiavel, aqui uma sobre o Hobbes, aqui tem uma sobre o John Locke, ó, tá? Aqui, ó, um dos aspectos mais importantes da filosofia política de John Locke é a sua defesa do direito à propriedade privada, que ele considerava-se algo inerente à natureza humana, uma vez que o corpo é a nossa primeira propriedade. De acordo com essa perspectiva, o Estado deve permitir aos seus cidadãos ter propriedade ou propriedades. Agora, cidadãos que têm propriedade ou propriedades, hoje nós sabemos quem são esses cidadãos. Repito, aqueles lá de Brasília, coitado, que não têm privilégios. Alguma dúvida, meus jovens? Se preocupe não, que o negócio pega. Não, depois da aula de... Pega! Eu tenho, Jean. Quantos comprimidos tu tomou nessa aula? Eudinho, como essa aula hoje ela mexeu muito com a minha revolta, eu tomei aqui, eu acho que foi uns 4 ou 5. Tá vendo a hora de tu acabar se suicidando, macho. Tá dando a fome.